Graças a paz, irmãos. Aleluia. Glória a Deus. Jesus é maravilhoso. Ele é o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, o nosso libertador. Glória a Deus. Tenho pensado muito nesses últimos dias, irmãos, como a igreja do Senhor tem vivido na terra. Confesso que tenho me esforçado para guardar minha alma e não julgar, né? Algumas coisas que eu tenho visto, né, na verdade, algumas coisas são algumas pessoas, atitudes de algumas pessoas, né? Como o evangelho tem sido banalizado, como a santidade, né, tem sido banalizada, como o homem, né, tem procurado um meio de adequar o evangelho na sua maneira de viver e não adequar a sua maneira de viver ao evangelho. Tem hora, irmãos, que eu, sinceramente, às vezes eu falo com a minha esposa, eu já estou meio confuso. Não é questão de que se pode ou se não pode, né? Não é questão de árvore do conhecimento do bem e do mal, né? Ou árvore da vida. Não é questão se é certo ou se é errado, né? Mas a questão é se é de Deus ou se não é de Deus. Na verdade, aquilo que é de Deus é da árvore da vida. A gente não vive mais baseado, eu sei disso, na árvore do conhecimento do bem e do mal, do certo, do errado, do pode ou não pode. Mas a verdade, irmãos, é que a graça ela trouxe uma responsabilidade muito maior para nós. E hoje em dia a gente vê cada aberração, cada coisa. A gente vê irmãos expondo sua vida de pecado de uma maneira tão natural. Parece que aquilo que não convinha mais agora convém. Parece que aquilo que não era pecado, que era pecado agora não é mais. Ou pelo menos as pessoas devem pensar que são pecados brancos, se é que existem pecados brancos. Mas eu quero ler aqui um texto, dois textos, né? Para nos ajudar a pensar um pouquinho, né? Nessa geração aí que a gente está vivendo. Gálatas 5:1 diz assim: para a liberdade foi que Cristo nos libertou. Permanecei, pois, firmes, e não vos submetais de novo a julgo de escravidão. Aleluia. Então a palavra de Deus diz ao apóstolo Paulo, escrevendo à igreja que estava na Galácia, né? A igreja em os Gálatas, ele diz: foi para a liberdade que Cristo nos libertou. Cristo nos libertou para a liberdade. A questão é: o que é liberdade? O que está se fazendo em nome da liberdade? Liberdade, no contexto bíblico, né, da graça, não é eu fazer o que eu quero que eu bem entendo. Liberdade é pelo contrário. Liberdade é eu conseguir fazer aquilo que a Bíblia diz, né, em detrimento daquilo que eu tenho vontade, daquilo que eu penso. A palavra de Deus continua sendo a verdade absoluta. Então o apóstolo Paulo fala: foi para a liberdade que Cristo nos libertou. E ele fala: permanecei, pois, firmes. Permanecei, pois, firmes. E não vos submetais de novo a julgo de escravidão. Então Cristo nos libertou para a liberdade. Né? O que é liberdade em Cristo Jesus? Liberdade é nós olharmos para aquilo que não condiz com a palavra e nós falarmos não para isso. Né? E olharmos para aquilo que a palavra de Deus diz e falarmos sim. Né? Não é nós criarmos agora um evangelho para nós. Né? Hoje tudo pode, eu não quero citar coisas aqui porque eu não quero entrar em julgamento, em argumento. Né? Eu só quero falar para que você assim, comece a pensar nisso, né? Nas suas atitudes, o que você está fazendo com o evangelho, o que está fazendo com a liberdade que Cristo... Liberdade não é libertinagem. Eu não quero entrar no contexto de original aqui, eu só quero te chamar a atenção para que você preste atenção na vida que você está vivendo. O que é liberdade e o que é libertinagem. Né? O que realmente Cristo nos chamou para sermos. Qual foi a liberdade que Cristo conquistou para nós de verdade? Né? Porque hoje em dia tudo pode. Né? Se você trouxer por esse lado do pode, não pode. Né? Então, realmente, às vezes, para você falar de Jesus para alguém, né, acaba ficando difícil, porque alguém já passou na frente, né, e já despregou, antes mesmo de você pregar, né, com mau exemplos. Então, a gente tem que ter muito cuidado com isso. Então o apóstolo Paulo fala aqui em Gálatas 5:1: para a liberdade foi que Cristo nos libertou. Permanecei, pois, firmes e não vos submetais de novo a julgo de escravidão. Talvez você tenha começado a sua vida no Espírito, mortificando a sua carne, vivendo uma vida de oração, de intercessão, uma vida de louvor, de adoração, de comunhão, de serviço, e agora, por vários motivos, você tem levado uma vida carnal em nome da liberdade, uma liberdade que na verdade é muito mais libertinagem. Né, que te afasta da santidade, te afasta de uma vida de santidade, te afasta de uma vida de comunhão com Cristo. Aí lá em Coríntios,
capítulo 10, 1 Coríntios, capítulo 10, versos 23 e 30. 1 Coríntios, capítulo 10, versos 23 e 30. No versículo 23, a Bíblia diz assim: todas as coisas são lícitas, mas nem todas convêm. Todas são lícitas, mas nem todas edificam. Então, irmãos, começa a pensar, começa a medir com as coisas que você tem feito em nome da liberdade de Cristo, da liberdade que a graça te dá. Né? Começa a pensar direitinho. A Bíblia diz que todas as coisas são lícitas. Você pode fazer todas as coisas, mas nem todas as coisas convêm. Todas as coisas são lícitas, mas nem todas as coisas edificam. Se não edifica a sua vida, se não edifica a sua fé, se não edifica a sua vida de comunhão com Deus, é melhor que não faça, em nome de Jesus. E para a gente encerrar, para não ficar longo, porque eu não estou aqui querendo pregar, só estou querendo trazer uma palavra de despertamento para nós. 1 Coríntios capítulo 10, 31 diz assim: portanto, quer comais, quer bebais, ou façais outra coisa qualquer, fazei tudo para a glória de Deus. Aqui é fácil, irmãos. É fácil de nós julgarmos qual é o tipo de liberdade que nós estamos vivendo. Se aquilo que nós temos vivido, se está glorificando ou não o nome de Jesus. Né? O apóstolo Paulo fala quer comais, quer bebais, eu faço qualquer outra coisa. Você pode fazer qualquer coisa, irmão. Eu posso fazer qualquer coisa. A questão é, glorifica o nome de Jesus? Jesus é o centro, Jesus Cristo é a motivação disso que eu tenho feito, Jesus Cristo é a motivação do que você tem feito. Aleluia! Jesus Cristo ele é o Senhor, Jesus Cristo ele deve ser o centro de todas as coisas. Às vezes nós falamos que Jesus deve estar em primeiro lugar. Sim, Jesus deve estar em primeiro lugar, mas eu prefiro que ele esteja no centro de todas as coisas, porque do centro todas as coisas saem. Aleluia! Jesus deve ser o centro de todas as coisas, de onde fluem todas as coisas da nossa vida. Então, irmão, pensa direitinho. Você que tem vivido uma vida de liberdade, cuidado com a liberdade que você tem vivido. Amém? Pensa, você vai fazer. Eu não quero numerar coisas, as coisas estão vindo aqui na ponta da língua, mas eu não quero falar porque não quero que pareça indireta para alguém. Na verdade, é uma coisa geral que está gerando no meu coração. Então vigia, irmão, cuidado com a vida que você está levando, cuidado com a vida de liberdade, cuidado com a tua vida cristã, cuidado, Jesus está às portas, Jesus está voltando, ele vai vir e ele vai buscar a igreja. A Bíblia diz que ele vai buscar uma igreja santa, sem ruga, sem mancha, sem mácula. Amém? Pense nisso, quer comais, quer bebais, ou façais qualquer outra coisa, fazei tudo para a glória de Deus, as mínimas coisas, seja feita para a glória de Deus. Amém? Deus te abençoe, Deus me abençoe, que eu não quero ficar de fora dessa, né? Na verdade, nós já somos abençoados com toda sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais, mas que essas bênçãos se manifestem na nossa vida. Um dia sim e o outro também. Amém? Fica com Jesus, medite nisso e viva uma vida de santidade.